Às vezes, a paz que buscamos está oculta nas sombras das mentiras que aceitamos. A verdadeira paz, ou apenas uma ilusão? Você já parou para pensar sobre o que é de fato a paz? Na Roma antiga, o império que dominava o mundo ocidental vendia a ideia de uma paz perfeita, uma paz de 200 anos. Mas você sabia que essa paz não foi para todos? Ela não existia para os mais pobres, os soldados ou os povos nas fronteiras. O que parecia ser um paraíso, na verdade, era uma construção frágil, sustentada por controle, manipulação e sangue. Você vai descobrir o que estava por trás dessa mentira e, talvez, aprender uma lição que ainda ecoa no nosso mundo moderno. Fique comigo até o final. Você não vai querer perder o que vem a seguir. Parte 1. A verdade por trás da Pax Romana. Durante 200 anos, de 27 a.C. até 180 d.C., Roma se viu imersa no que seria uma das maiores promessas de paz da história, a Pax Romana. Sob o governo de imperadores como Augusto, Trajano e Adriano, a ideia era simples: estabilizar o império e garantir a paz por meio da força. Paz, mas a quem? Para quem estava no poder, sim. Para os senadores, as elites e aqueles em Roma, essa paz parecia verdadeira. Mas para o resto do império, a vida era bem diferente. A ideia por trás dessa paz era simples, mas brutal. Garantir a paz para o império significava, essencialmente, submeter todos os povos e terras conquistadas sob o domínio de Roma. Para os governantes romanos, a paz era mantida pela força militar. A repressão violenta a revoltas e a conquista de novos territórios garantiram que Roma se expandisse, mas a um preço altíssimo para aqueles que viviam fora da cidade eterna. Para as elites romanas e os senadores, a Pax Romana era uma realidade concreta. O comércio florescia, as artes prosperavam e o povo romano desfrutava de uma vida relativamente estável. Mas para os camponeses, os escravos e aqueles que viviam nas regiões mais distantes, a história era bem diferente. Enquanto os imperadores proclamavam a paz, nas fronteiras do império, especialmente em áreas como a Gália, o Egito e a Judéia, os povos estavam em constante resistência. O exército romano era implacável, usando táticas de guerra psicológica e violência extrema para garantir que as regiões não desafiassem o poder de Roma. Por exemplo, durante o reinado de Tibério, na década de 20 d.C., Roma enfrentou inúmeras revoltas em regiões como a Palestina, onde os judeus se rebelaram contra a ocupação romana. As repressões foram sangrentas e deixaram marcas profundas na memória dos povos subjugados. Fora de Roma, a paz era, na verdade, uma construção imposta pelo medo e pela força. Você pode imaginar como a população romana, especialmente os mais humildes, viviam sob essa paz? Ao mesmo tempo em que os imperadores desfrutavam de festas e banquetes, os camponeses e artesãos romanos enfrentavam uma vida de trabalho árduo e miséria. A estabilidade política e econômica de Roma era construída sobre uma base de exploração, onde a riqueza das elites era sustentada pelo esforço das classes mais baixas e pela submissão dos povos conquistados. Mas será que essa paz era de fato tão duradoura e sólida como parecia? Os ventos de mudança começaram a soprar mais forte do que se imaginava e, eventualmente, o império que tanto se orgulhava de sua estabilidade começou a ruir. O que você pensa sobre isso? Achava que a Pax Romana era realmente uma paz ou uma ilusão cuidadosamente construída? Deixe seu comentário abaixo, queremos saber sua opinião. Parte 2. A vida de pessoas comuns na Roma Antiga durante a Pax Romana. Será que a Pax Romana afetava as vidas das pessoas comuns? Será que todos usufruíam dos mesmos direitos? Vamos dar um passo atrás e olhar a vida de uma pessoa comum em Roma. Vamos começar com um homem simples, um padeiro que acorda antes do amanhecer. Seu forno está quente, mas o cheiro de pão fresco não significa alegria. Significa uma luta diária contra a opressão. A Pax Romana impôs impostos altos, o controle dos preços e a necessidade de se submeter a decisões do governo. O padeiro, assim como milhares de trabalhadores, viu sua vida ser marcada por um governo que, em vez de garantir sua prosperidade, apenas tomava mais. Esse homem, um simples padeiro, vivia no coração de Roma, mas sua vida não era regida pela paz prometida. Ele tinha medo de ser esmagado pelas dificuldades econômicas, pela ameaça das inspeções fiscais ou até mesmo pelos soldados romanos que, muitas vezes, podiam confiscar sua mercadoria a qualquer momento.
E se você fosse uma mulher, mãe de família em Roma? Imagine ter que equilibrar a educação dos filhos com o medo constante de que um deles fosse chamado para a guerra. A Pax Romana para ela era uma promessa distante, enquanto ela tinha que viver com o peso de um sistema que controlava até seus filhos. Você conseguiria sobreviver naquele mundo? Seria você capaz de ver sua paz sendo roubada por forças além do seu controle? Comente abaixo o que acha e compartilhe esse vídeo com quem precisa entender a verdadeira história de Roma. Parte 3. A manipulação do poder e o medo da revolta. A Pax Romana não era apenas sobre controle militar. Era também sobre controle mental. Os romanos usavam o pão e circo como uma ferramenta para distrair o povo. Eles garantiam alimento e entretenimento para evitar revoltas. Mas não era só isso. As tensões estavam sempre no ar, e as conspirações palacianas, as tramas entre imperadores e senadores, mantinham todos sob um fio de tensão. A paz romana era mais uma ilusão do que uma realidade. Você pode imaginar o medo de viver sob esse tipo de governo? O medo constante de ser parte de uma conspiração, de ser pego no jogo de poder? Parte 4. Conexão entre passado e presente. Lições da Pax Romana. Agora, pense no presente. No mundo moderno, em que todos estamos imersos em redes sociais, onde o pão e circo de Roma se transformou em entretenimento diário. O que Roma fez para manter sua população tranquila, nós fazemos de outra maneira. Distraímos, oferecemos momentos de prazer e alívio, enquanto as questões políticas e sociais mais profundas ficam de lado. Está se reconhecendo nisso? Já se sentiu preso em um ciclo de distrações? Lembre-se de como Roma usava as corridas de bigas e os gladiadores no Coliseu para manter as massas quietas. Hoje, nós temos reality shows, futebol e redes sociais. Será que estamos sendo controlados da mesma maneira que Roma controlava o seu povo? Parte 5. Qual a verdade por trás das fronteiras e a realidade do império? Mas a verdadeira Pax Romana era, na realidade, uma linha muito fina. Enquanto os romanos celebravam suas vitórias e conquistavam novos territórios, nas fronteiras do império, a realidade era bem diferente. Tribos bárbaras, revoltas e lutas constantes estavam acontecendo. Por trás dessa fachada de paz, havia uma guerra constante, onde Roma tentava manter seu império intacto. Mas será que isso era uma paz verdadeira, ou apenas uma fachada construída sobre as fronteiras sangrentas e perigosas? Mas então, qual foi o verdadeiro custo dessa paz? Qual foi o preço pago por aqueles que estavam à margem, pelos povos conquistados, pelos soldados enviados à guerra sem fim? Espere, porque a resposta não é o que você espera. Continue assistindo. Você não vai acreditar no que acontece depois. Parte 6. O custo da paz. Um império à beira do colapso. O custo da Pax Romana foi imenso, e ao contrário do que muitos imaginam, não foi apenas um preço pago pelas terras conquistadas ou pelos povos subjugados. O verdadeiro custo foi interno, profundamente enraizado no próprio império que proclamava a paz. O que parecia ser uma era de ouro foi, na verdade, uma faca de dois gumes, onde as elites romanas viviam em opulência, enquanto as classes mais baixas e os soldados pagavam o preço de uma paz imposta pela força. A história, como sempre, esconde segredos mais sombrios. Por trás do esplendor das ruas de Roma e das vitórias militares, os soldados romanos, especialmente os da fronteira, eram enviados para batalhas intermináveis, e seus sacrifícios muitas vezes eram esquecidos, deixando-os expostos a um sistema que os tratava como peças descartáveis. Os povos nas fronteiras, como os bárbaros do norte e os judeus na Judéia, sofriam sob o peso de um império que usava a força para controlar, mantendo uma paz frágil à custa de vidas humanas. O verdadeiro preço dessa paz também foi pago pelos próprios cidadãos romanos, cujas vidas estavam profundamente entrelaçadas com um sistema econômico desigual. O governo romano, liderado por imperadores que se autoproclamavam pacificadores, mantinha a estabilidade por meio de políticas como o famoso pão e circo, uma estratégia para distrair o povo das dificuldades reais da vida, oferecendo entretenimento e alimentos baratos, mas sem garantir os direitos dos cidadãos comuns. E então, o que aconteceu? Roma,
que parecia invencível, começou a enfraquecer internamente. As divisões sociais, o abuso do poder e os gastos excessivos com o exército começaram a corroer a base da paz romana. Em sua busca por estabilidade, Roma não percebeu que estava, na verdade, construindo uma bomba relógio que mais tarde explodiria em uma crise econômica, política e social. Agora você deve estar se perguntando: como isso se conecta com o que vemos no mundo de hoje? Será que os líderes contemporâneos, em suas promessas de paz, não estão também colocando o peso da verdade sobre os ombros dos mais fracos? O que a história de Roma nos ensina sobre as promessas de estabilidade e o preço da paz? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe suas reflexões. Agora quero saber a sua opinião. A Pax Romana foi realmente uma paz duradoura, ou apenas uma ilusão para os romanos e um pesadelo para aqueles fora do poder? Escreva nos comentários. Se você está gostando dessa análise, curta o vídeo e compartilhe com os amigos. E se você chegou até aqui, escreva: "A verdadeira paz é uma ilusão" nos comentários como senha secreta. Vou saber que você acompanhou cada momento dessa história. Parte 7. Está pronto para colocar o que aprendeu em prática? Agora é hora de testar o quanto você absorveu sobre a Pax Romana e a Roma Antiga. Prepare-se para o nosso quiz interativo. Você se lembra dos detalhes mais importantes que exploramos? Vamos ver se você consegue responder corretamente. Se precisar de um tempo para pensar ou revisar o vídeo, não hesite em pausar e voltar a qualquer momento. Está pronto? Vamos começar com a primeira pergunta. Darei 5 segundos até revelar a resposta certa. Pause o vídeo para aproveitar cada momento. Pergunta 1. Durante a Pax Romana, qual era o principal objetivo do pão e circo? A. Distrair o povo. B. Aumentar a produção agrícola. C. Manter o controle político. D. Enriquecer os comerciantes. Resposta certa. C. Manter o controle político. Pergunta 2. Qual tribo bárbara mais desafiou a Pax Romana nas fronteiras? A. Hunos. B. Visigodos. C. Gauleses. D. Vandês. Resposta certa. B. Visigodos. Pergunta 3. Quantos anos durou a Pax Romana? A. 50 anos. B. 100 anos. C. 300 anos. D. 200 anos. Resposta certa. D. 200 anos. Espero que tenha gostado de nosso quiz e agora para concluir nossa história. A Pax Romana, com toda a sua glória e promessa de paz, nos ensina algo poderoso, que paz sem justiça é apenas uma ilusão. Roma pagou um preço alto por essa paz, e nós, hoje, podemos aprender com isso. O que a história nos mostra é que devemos estar sempre atentos ao que está escondido nas sombras das grandes narrativas. A verdadeira paz. Será que ela é realmente possível? Ou estamos todos apenas esperando que o jogo continue? Se você concorda, compartilhe este vídeo. Vamos aprender juntos e refletir sobre como as lições do passado podem iluminar o nosso caminho. Inscreva-se no canal, curta e comente sobre qual tema você gostaria de ver no próximo vídeo. Até lá, continue questionando a história e a paz.